Matheus da Prime Mountain, sou Vibranium. Para resumir, programador, desenvolvedor de software, foi assim que tudo começou. Meu primeiro computador eu ganhei com 9 anos e com 15 anos, cara, eu já estava desenvolvendo e já vendia site com 15 anos. E quando eu estava na 5ª série, eu tinha feito o site da minha turma, onde os professores colocavam os conteúdos no site. Ninguém gostava de mim, mas eu estava lá desenvolvendo os negócios. Eu tive minha primeira empresa com 18 anos, não foi a Prime Mountain. Como desenvolvedor, né, fazia sistemas, sites, outras coisas, e eu aprendi a me relacionar com as pessoas. Acho que um bom programador, quando ele aprende a se relacionar, o jogo muda, a chave vira. E eu sabia conversar com a máquina, eu aprendi a conversar com as pessoas. Eu tive mais ou menos umas 4 ou 5 empresas antes da Prime Mountain. E um dos sócios da Prime Mountain é meu irmão, o Rafuxo. E a gente se juntou em 2019, no final de 2019, a gente começou a conversar, eu, Rafuxo e Tilt. E em 2020, que foi no finalzinho de 2019, então em 2020 a gente abriu a empresa e a gente entrou no mercado que a gente não conhecia. Eu tinha uma experiência de desenvolvimento, já tive agência de publicidade, não conhecia esse mercado de infoproduto. O Tilt e o Rafael já tinham uma experiência em relacionamento e a gente começou a entrar nesse mercado e fazer as coisas, literalmente fazer as coisas, porque a gente não sabia o que a gente estava fazendo. E a gente montou uma estrutura de pessoas, começamos a estudar. A gente acreditou no mercado, a gente começou a estudar, a fazer. Eu comecei a desenvolver algumas coisas junto com o pessoal, criar algumas coisas e a gente começou a vender. Então, como eu falei, né, já tive, cara, 4, 5 empresas ou mais antes da empresa atual. E aquilo lá, a gente tem que errar muito para acertar. O chato é ficar errando sempre a mesma coisa, né? Mas quando você erra e você aprende, é mais uma experiência do que um erro. Você aprende a fazer dar certo. E o maior desafio de empreender, de tocar um projeto, é entender os processos, entender a parte burocrática, se prevenir, se antecipar. A gente tem uma frase na empresa que antecipação é poder. Se antecipar na parte jurídica, se antecipar na parte contábil. E isso é caro quando você tem tudo, então o interessante é estudar, saber, e a gente sempre fez isso. Das empresas que eu já tive, dos problemas que eu já tive, já tinha essa experiência de ter uma base e sempre mirar em negócio e não produto. Saber o que está construindo, saber o que a gente quer, onde a gente quer chegar. Porque quando a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer lugar serve. Então a gente sempre foi muito bem alinhado. E o maior desafio nosso era poder escalar o nosso negócio e se preparar, se prevenir, se proteger em relação à equipe, em relação ao produto, em relação ao financeiro da empresa. A gente nunca teve um investimento externo. A gente começou a fazer com o capital que cada um tinha, com a experiência que cada um tinha. Então, poder se preparar em relação a isso daí, se preparar em relação a ter um negócio saudável. Hoje a gente tem mais de 100 pessoas na equipe, bastante gente. Então, a gente começou a montar setores, setor de suporte, que dentro do setor de suporte hoje a gente tem a parte de atendimento, a gente tem a parte de dúvidas, a gente tem a parte do financeiro. O financeiro não o financeiro da empresa, mas o financeiro com os clientes. A gente tem hoje o setor administrativo, que tem a parte do RH. A gente tem hoje o setor que trata os influencers, que é um setor que trabalha hoje, um setor muito grande. A gente tem um setor de produto. São vários setores com uma pessoa responsável. Depois a gente tem um nível de diretoria, que coordena esses setores, e a parte dos sócios. Os sócios hoje não estão num nível de simplesmente receber um feedback da diretoria. A gente tem 3 sócios no projeto hoje. Eu, o Rafuxo e o Tilt. O Rafuxo e o Tilt, eles trabalham diretamente com a imagem a nível de relacionamento no mercado. Então eles trabalham diretamente com os influencers. O próprio Tilt já é a imagem. O Tilt é o produto. No caso, ele é referência no trade esportivo na América Latina. E até no mundo, né? Mas na América Latina é a maior referência que tem hoje. Já eu toco mais a parte administrativa. O meu conhecimento técnico nessa área já é maior, como o deles é na parte de relacionamento, e eu pego essa parte administrativa e, por muito tempo,
eu liderei a parte de tecnologia. Até, na verdade, foi há 3 meses atrás que a parte de tecnologia, hoje a gente tem um CTO, que é o diretor de tecnologia, que lidera essa parte. Eu me desprendi e com o meu conhecimento na parte de suporte, com o meu conhecimento na parte de atendimento, em todas essas áreas, eu consigo pensar junto com a parte de tecnologia para criar soluções. Então hoje a gente tem essas divisões, até chegar no nível de diretoria, para depois vir os sócios. A gente tem uma relação com a galera da Monetize, com os colaboradores, com os diretores, uma relação bem saudável, uma comunicação direta, bem legal. A gente já fez várias visitas na Monetize, né, na cidade de Belo Horizonte. Comemos bastante queijo também lá. Foi uma relação de construção das duas pontas, né? A Monetize sempre ajudou a gente na construção do nosso negócio, do nosso produto, e também é uma coisa bem legal que a gente sempre pode dar feedback para também, como produtor, a Monetize poder entender as necessidades e ajudar a gente a construir algumas etapas nas quais ela acaba fazendo parte, para a gente ter uma performance melhor. E o legal é que a Monetize nem sempre, não só, beleza, vamos fazer aqui, não, ela ajuda a pensar também. Pensar, falar, cara, mas às vezes pode ir por esse caminho, por esse outro caminho. Também tem uma experiência, né, de muito mais tempo nesse mercado. É uma sensação de gratidão, gratidão por tudo que a gente plantou e o que a gente está colhendo, gratidão pela equipe, as pessoas que acreditaram no projeto. Hoje, com um projeto grande, até mais fácil, né, as pessoas, elas na verdade, elas veem o resultado, só que teve muita gente que acreditou antes de ver o resultado. De estar lá dentro, de estar participando. Então, assim, gratidão por ter já não só chegado, mas ter passado desse ponto, né? A gente teve um faturamento, se for pegar os últimos 12 meses, é um faturamento, né, de mais de 70 milhões e é um valor expressivo. Não estou falando nem transação, estou falando de faturamento mesmo. É uma coisa muito grande que a gente já conquistou. É um tempo curto e a gente sempre focou e a gente continua focando na escala do negócio. Não tem uma ordem específica, né, de prioridade de agradecimento, mas no caso do que eu vou falar agora, meus sócios, a minha equipe, minha família, com certeza Deus, né, por ter me dado vida, a condição de poder fazer as coisas, a minha família por ter aguentado tudo que a gente passou, tudo que sempre... os momentos de estresse, de picos de trabalho, aos colaboradores da empresa por acreditarem no projeto, por serem apaixonados pela empresa, aos sócios pelo relacionamento que a gente tem, um relacionamento de família mesmo, porque a galera fala, né, pô, sociedade é igual casamento. Cara, não, é igual casamento mesmo, e assim, a gente sempre teve a mesma visão, né, a questão do que a gente quer fazer. Tem discussão? Óbvio que tem discussão, só que é igual um casamento, a gente tem que resolver a discussão. Se não resolver, vai gerar um distanciamento e vai dar problema. Então a questão da sociedade nossa aí, que eu acredito que foi, em relação à empresa, obviamente foi a principal, começamos os 3 sócios, é o primeiro de tudo, né? A gente sempre conversou, a gente sempre se entendeu, a gente sempre teve a mesma linha de pensamento, mesmo em algumas decisões, a opinião ser diferente, a gente sempre chegou num consenso. Isso ajudou a empresa a poder ir no caminho, né? Ir no mesmo caminho. Porque se a gente quiser chegar de Cuiabá a São Paulo, estado de Mato Grosso, estado de São Paulo, não dá para um sócio querer passar, às vezes, Mato Grosso do Sul ou ir para Bahia, né? Dá para ir para São Paulo e, às vezes, ter uma decisão... Cara, vou dar um exemplo até meio doido, mas assim, estamos com um pouco de dinheiro, em vez da gente passar em pedágio, vamos pegar uma estrada de chão, levem isso para uma decisão de negócio, né? Tá no mesmo lugar, mas vamos fazer um atalhozinho, dá? Mas agora chegar, pô, vamos passar na Bahia. Cara, cadê o foco, né? É lá, o caminho é esse, né? Então é um exemplo meio doido, mas se você parar um pouquinho, pensar, levar para o empreendedorismo, uma sociedade, ela tem que ter a visão de onde ela vai querer chegar, né? Porque com isso você consegue passar para a equipe, passar para a família e as coisas se conversam. É mais transpiração do que inspiração. A frase é essa. Vou até explicar sobre ela. Mas quando a pessoa coloca na mente que é mais transpiração do que inspiração, cara, qualquer coisa dá certo. Qualquer coisa dá certo. Eu falo bastante com a equipe sobre limite. O limite, ele não existe, sabia? Sabia que não existe limite? Deixa eu te fazer uma pergunta, até para a pessoa que está ouvindo isso.
qual é mais fácil? Montar uma empresa e faturar 70 milhões no ano? Ou correr mais rápido que o Usain Bolt? Interessante isso, né? Para refletir. Eu não tenho essa resposta. Para refletir. Quando a pessoa não sabe a possibilidade de uma coisa, não sabe quanto tempo o Usain Bolt corre, ou não sabe o que precisou ser feito para fazer isso com uma empresa, ela pode se limitar pela falta de conhecimento. Então, uma pessoa que quer conhecer o mercado, ela pode se limitar pela falta de conhecimento. Eu já ouvi muito, antes de fazer isso acontecer, que não ia dar certo para eu fazer um concurso público, de pessoas que estavam se preocupando comigo, mas essa limitação não era minha, essa limitação era da pessoa que estava falando. Então, quando alguém estiver empreendendo e vier uma pessoa te falar, cara, isso não vai dar certo, isso não pode acontecer, essa limitação não é tua, essa limitação é da pessoa que está falando para você. Porque literalmente o limite não existe. Tudo que já foi feito, e as coisas que não foram feitas ainda, não é que não foram feitas porque não dá para fazer, é porque alguém não fez, né? Se a gente pegasse hoje tudo que existe, um celular, uma televisão, um avião, um computador quântico, e levasse a 100 anos atrás. A minha bisavó, quando nasceu, não tinha avião, não tinha celular. O meu pai, quando nasceu, não tinha celular. Hoje é a coisa mais comum que tem. Então, assim, a limitação não existe. A questão da transpiração e inspiração que eu quis dizer, para quem não entendeu de cara isso daí, é que eu não acordei inspirado e falei, eu vou fazer isso, vai ser dessa forma, e aconteceu. Cara, é trabalhar 20 horas por dia e fazer acontecer. O dono do KFC, que é aquela franquia de frango mais famosa do mundo, ele quase se suicidou quando ele tinha 60 anos de idade. Quem for ver a história, mais ou menos a cidade aí, pesquisa a história. Ele quase se suicidou. Aí que ele fez virar o KFC. O Steve Jobs, ele foi demitido da Apple, a empresa mais valiosa do mundo, em 2022, que é uma empresa que chegou ao alcance de 3 trilhões de dólares. O dono da empresa que fundou, que criou, ele foi demitido. Então, assim, a vida de um empreendedor, ela se resume em experiência diária. Se você estiver fazendo a mesma coisa todos os dias, você não está empreendendo. Você está só fazendo coisas repetidas todo dia. Agora, a partir do momento que você está fazendo coisas novas, você está criando experiência nova. E quando você cria uma experiência nova na área de desenvolvimento, na área de comunicação, na área de atendimento, isso te dá um poder de decisão para fazer coisas acontecerem, para tomar decisão, para ir para o caminho certo. E quando você erra, você não está errando, você está só aprendendo. É uma coisa muito, muito, muito simples. E quando eu falo essa questão de trabalhar 20 horas por dia, é saudável? Não é saudável. Óbvio que não. Você chega a um pico de estresse, só que são picos, são momentos. Se você pegar um carro, outro exemplo que eu falo muito aqui na empresa, se você pegar um carro e você ficar dirigindo ele sempre a 8.000 RPMs, o que vai acontecer? Vai dar ruim. Atrito no motor, vamos supor, você vai estar andando de primeira sempre. Cara, esse carro vai durar o quê? Um ano? Nem isso. Na nossa vida é a mesma coisa. Se a gente passar a vida toda a 8.000 RPMs, vai dar merda. Vai dar ruim. Só que quando você está viajando, seu carro lá a 120, 100 por hora, de sexta marcha, oitava marcha, dependendo do carro, tá tranquilo, a rotação tá tranquila, você tá tranquilo. E na sua frente tem 10 carros e um caminhão. O que você faz para ultrapassar? Você reduz a marcha para quinta, quarta, terceira, você ultrapassa. O teu carro atingiu um pico de estresse, ele foi a 6.000, 7.000 RPMs por 1 minuto, 30 segundos. E depois ele volta. Você acabou de passar 10 carros e um caminhão. Isso na nossa vida é a mesma coisa. A gente tem uma vida tranquila. Hoje, eu acordei 9 horas da manhã. Tem dia que eu durmo 1 da manhã e acordo 6. Hoje eu acordei 9. Hoje minha rotina vai ser um pouco mais tranquila. Só que tem semanas, às vezes até um mês em si, que eu tenho uma rotina muito puxada, que eu bato 8.000 RPMs, mas depois eu volto e estabilizo. Então a gente tem que entender isso para poder construir. É uma construção, isso daí. Tem outra frase também que é muito legal deixar guardada. É uma frase, cara, que eu sempre pensei comigo mesmo. Já aconteceu comigo em várias situações, em vários nichos que eu fui entrar, em várias coisas que eu precisava aprender para poder ter um poder de tomada de decisão. Quanto mais perdido eu fico num assunto, até uma linguagem nova de programação, eu fico muito perdido. Às vezes, o que está acontecendo aqui? Eu vou estudando, e quanto mais você estuda, mais perdido você fica, até você se encontrar. E uma galera, quem for entrar no mercado digital, o cara vai ficar muito perdido. Vai ficar muito perdido mesmo. Não vai entrar em um dia de curso e vai aprender a fazer as coisas. Cada hora vai ser uma surpresa nova.
de como configurar um item numa plataforma, como fazer o envio de um PDF, como montar um site, apontar um DNS no domínio, vai ficar confuso. E quanto mais ele estudar, mais ele vai ficar confuso, porque ele vai ver que tem coisas novas que ele precisa fazer e não faz nem ideia de um passo anterior. Mas uma hora ele se encontra e faz acontecer. Então é transpiração, é suar, é transpirar, não é acordar inspirado, né? Tudo isso que eu falei é para se resumir na primeira frase, é mais transpiração do que inspiração. Falando mais de forma particular, comigo eu, Matheus, eu gosto bastante de esportes que envolvam adrenalina. A experiência mais estressante que eu tive foi, se não me engano, em outubro de 2021. Setembro, outubro, foi quando eu fiz meu curso de paraquedismo. Eu tirei meu certificado da FF. Durante as provas eu descobri que o primeiro salto de paraquedas era sozinho. Então eu fiz o curso, né, de 2 dias, 2 tardes. E no terceiro dia já passava a fazer o salto. E aí fiz os treinamentos em solo, subi no avião e primeiro salto. Gosto muito de esporte, esse foi um resumo do último que eu acabei fazendo. Tenho a RAIS para pilotar lancha, jet ski, gosto bastante. Tenho vontade de correr, estou me planejando para correr em maratonas de carro mesmo, né? Tem a Porsche Cup, com que eu tenho interesse de participar. Gosto de tiro também, tiro esportivo. Tenho certificação pela Polícia Federal, pelo Exército, como caçador, colecionador. Eu gosto de algumas coisas que envolvam adrenalina. Cara, hoje vai ter um churrasco com a galera da Monetize na lancha. A gente vai dar uma passeada. Tô com a Raiz em dia, a gente vai poder brincar um pouco. Puxar a galera da Monetize pela nossa Banana Boat, ver o que vai acontecer. E falei o churrasco, né, cara? Acabei falando mais do esporte. Sou apaixonado por churrasco também. Gosto bastante. Em questão de família, apaixonado pela minha família. Tenho um filho de 2 anos. Um segundo filho que vai nascer daqui mais ou menos uns 20 dias. Casei cedo, né, com 21 anos. Quando eu tinha, sei lá, 14, 15 anos, eu queria... eu tinha meu computador, minha família não tinha tanta condição, né? E não tinha o computador do ano, então jogava um joguinho, mas sempre com FPS a 15, tudo travando. Falei, cara, queria ter um computador top, queria ter um Alienware. Na época eu já tinha Alienware. Aí depois que eu consegui comprar, não tenho tempo de jogar. Mas de vez em quando é de brincar, né? De vez em quando é de brincar. Mas é aquilo lá, cara, é uma construção. Igual eu falei, a gente não tá focando em produto, a gente tá focando em negócio. Então uma coisa que um empreendedor também precisa conhecer é que ele precisa contratar pessoas melhores que ele. Eu preciso contratar a melhor pessoa de tecnologia, a melhor pessoa de produto, a melhor pessoa de relacionamento. E que elas tenham essa oportunidade dentro da empresa de tomada de decisão, para eu também conseguir me organizar na vida pessoal, ter tempo e fazer as coisas. Mas é uma construção, Sei lá, comecei a primeira empresa dos 18 anos, hoje eu tô com 25. Então dos 18 aos 25, aos 24 anos, no último ano começou a ficar um pouco mais tranquilo. Mas dos 18 ao 24, cara, eu dormia no escritório, virava à noite. Era literalmente trabalhar 18, 19, 20 horas por dia. Foi uma construção, foi um tempo que eu acredito que eu tive em 4 anos, 5 anos, uma experiência de vida de 20, 30 anos. A gente trouxe tanta gente de fora para conhecer Cuiabá. A gente já fez evento em resort aqui de Cuiabá. A gente trouxe o Ronaldinho para Cuiabá. A gente jogou bola com o Ronaldinho, cara. A gente pegou um estádio de Cuiabá e jogamos bola com o Ronaldinho. A gente trouxe o Tiro Lipa pra Cuiabá. A gente trouxe o Cremosinho pra Cuiabá, Deolane. A gente trouxe mais de 100 artistas pra Cuiabá, cara. A gente fechou um resort com mais de 100 artistas em Cuiabá. Isso é muito doido, né? É um grande feito. É muito doido. A gente trouxe players enormes do mercado pra Cuiabá. Players de 9 dígitos pra Cuiabá. Que inclusive estão hoje em Cuiabá. A gente já comemorou muito o resultado, a gente comemora com o time o resultado, sim. A gente pensava bastante no começo da empresa, a gente sempre pensou no modelo de negócio, mas a nossa energia era focada sempre no produto. Então a gente comemorava todos os resultados que a gente tinha e a gente passou a comemorar, continuou comemorando o resultado, mas mais voltado para o negócio e menos para o produto. Pensando em branding, pensando em escala, pensando em oportunidades, pensando em momentos de mercado. Mas a gente, obviamente, comemora com a equipe.